Bom dia, meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central do Brasil, que traz os principais indicadores macroeconômicos e principalmente que afetam diretamente o mercado de capitais brasileiro. Na semana passada, a Bolsa foi uma tragédia. Você pode ver que ela saiu de 103 pontos, 103 mil pontos, chegou em 103 mil pontos, ficou praticamente parada, caiu 0,24%. Essa semana já começamos mal com a Bolsa também. Vamos ver se para essa semana o cenário internacional ajuda um pouquinho. Já que estamos falando de notícia ruim, veja aqui a previsão do mercado para a inflação, 5,96% é a previsão, ou seja, veja só, há 4 semanas a previsão era de 5,79, na semana passada era das 5,90 e essa semana é 5,96. Então, o mercado está achando que a inflação de 2023 vai subir. Puxa, se nós estamos em março já com essa tendência, vai ser difícil de segurar esse número. Eu tinha feito uma previsão aqui para vocês que esse número ficaria em 5,50. Desafortunadamente, eu errei, e o número deu um pouquinho mais alto, deu 5,60. Acontece que eu tinha previsto a inflação de fevereiro aqui em 0,75 e acabou dando 0,84, foi o que ocasionou esse erro. Sempre que a gente erra para baixo, fica triste, né? Porque ninguém quer que a inflação aumente. Então, esperava 5,60 e acabou dando 100. Esperava 5,50 e acabou dando 5,60, o que foi ruim. Você pode ver que nós estamos num processo de queda da inflação, mas o que é preocupante é que aqui já é o quarto mês que o número fica mais ou menos estável, ou seja, olha só, ele parece que atingiu um patamar aqui, onde ele não mexeu aqui, tá vendo? Há 4 meses atrás ele estava 5,90, depois 5,79, 5,77 e agora 5,60. Então, isso aí não é bom. O que subiu muito foi saúde e cuidados pessoais. Educação explodiu, está certo que a gente está no começo do ano, mas não era para ter dado tanto, e comunicação aqui, você veja aqui que educação está em 6,66. O que é isso? É material escolar e mensalidades. Transportes aqui também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, para março agora de 2023, a gente espera um número maior em transporte por conta da alta da gasolina. Entre as capitais aqui, na semana passada eu tinha comentado que o pessoal de Curitiba estava de parabéns, porque a inflação ficou quase em zero em Curitiba, mas esse mês de fevereiro a gente já mudou tudo, tá? E então foi a inflação mais alta entre as capitais brasileiras, aconteceu em Curitiba, então Curitiba já está aqui com um acumulado de mais de 1% em 2 meses. O IGPM vem parado, está aqui 4,11,
o mesmo resultado que tinha na semana passada. O resultado de fevereiro do IGPM foi bastante bom, ou seja, ele ficou praticamente em zero, e nós estamos com 1,86 do IGPM acumulado no mês de fevereiro de 2023. O PIB, que é a riqueza gerada pelo país, ela vem aumentando mês a mês, olha aqui, 0,76, 0,85, 0,89, e eu diria para vocês assim, ela vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque o governo tem feito esses investimentos todos na área social, que eu, pessoalmente, acho um erro crucial você ficar dando dinheiro para a população dessa forma. O que vai acontecer com isso? O PIB vai subir, mas a inflação também vai aumentar. Isso vai ser ruim para todo mundo, aumentar o Bolsa Família, dar prêmio por criança, essas coisas aqui, benefícios são sempre danosos para a economia. Então, o PIB nosso está cada vez se aproximando do 1% aqui, a projeção do Boletim Focus. Eu quero destacar aqui para você essa tolice que foi cometida no último governo aqui, aonde ele, pela primeira vez na nossa história, a taxa de juros, que é essa linha verde aqui, essa linha verde aqui é a taxa de juros, e essa linha aqui a de cima é a inflação. Então, pela primeira vez na história, a taxa de juros ficou abaixo da linha de inflação. Isso aqui foi realmente uma coisa terrível e teve um efeito estúpido na nossa economia, porque você veja, agora o que aconteceu? Como a inflação subiu, o governo subiu a taxa de juros também. Olha só o gap que ficou aqui, ó. Já estamos aqui com um gap gigante, olha, comparado com, por exemplo, com esse gap aqui, ficou realmente uma diferença muito grande. Isso aqui também vai trazer um problema adicional para todos nós. Por quê? Subindo a taxa de juros, eu posso segurar a inflação, mas é um remédio que mata o paciente. A taxa de câmbio continua estável, veja só, pela sexta semana seguida, a taxa de juro a taxa de câmbio fica em 5,25. Eu vi hoje, começou o dólar a 5,20. Vamos ver se ele consegue ficar instável. Mas, normalmente, quando a bolsa desce, o dólar sobe, e isso é praticamente uma regra. Na semana passada também o dólar praticamente não mexeu do lugar, o número que ele começou foi o número que ele terminou. Começou com 5,1997 e terminou com 5,20, ou seja, uma alta de 0,14. A taxa Selic, já há 4 semanas seguidas, também o mercado fecha aqui com 12,75, olha só, 12,75 de Selic para 5,96 de taxa de inflação, é uma taxa de juros real muito alta. Mas, como há essa tendência da inflação subir, acontece que a tendência da Selic também vai subir, então não se surpreenda se você vê, por exemplo, na semana que vem, que a previsão da taxa Selic subiu. Aliás, falando em semana que vem, temos a reunião do Copom, onde vamos decidir se a Selic permanece em 13,75 ou se a Selic vai aumentar. Eu aposto que ela vai permanecer em 13,75. Mudou a inflação,
aqui, né, mudou a inflação, eu sempre atualizo o meu quadro de ativos, as melhores aplicações do mercado continuam sendo o CDB e a LCI de banco pequeno. Lembre que essas aplicações aqui têm garantia do fundo garantidor até 250 mil. A poupança melhorou um pouquinho, mas mesmo assim, essas aplicações, duas aplicações aqui, LCI e o CDI, eles têm um rendimento muito superior da poupança. Na semana passada, eu falei para vocês sobre a marcação a mercado. O que significa a marcação a mercado? Só para lembrar. Então, você comprou um título a 100, por exemplo, ou um CDB, vamos pensar um título do Tesouro, você comprou a 100, e esse título do Tesouro, então, o valor dele, o valor de face do título, ele sempre continua sendo 100. Mas o valor de mercado do título, que é essa linha amarela, ela varia todo dia, dependendo das condições do mercado. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso só para nós trazermos à baila aqui um fato que aconteceu na semana passada e que abalou o mundo inteiro, que foi a quebra desse banco americano, Silicon Valley Bank. Para você saber quem é esse banco, ele é o 16º maior banco dos Estados Unidos. Olha, é um gigantão. Ele tinha 209 bilhões de dólares em ativo e 175 bilhões em depósito. Então, olha só, não é pouca coisa. E aí, ele teve um problema, que eu já vou explicar por quê, e aí ele sofreu uma intervenção do Fundo Garantidor de Crédito lá dos Estados Unidos. O Fundo Garantidor de Crédito lá dos Estados Unidos garante até 250 mil, assim como o nosso aqui no Brasil garante 250 mil, só que lá é 250 mil dólares e aqui é 250 mil reais, para aquelas pessoas que tinham alguns investimentos lá. O que aconteceu é o seguinte, veja só, com essa quebra, as ações do banco já caíram, perderam praticamente o seu valor. Por que isso aconteceu? Aconteceu pelo seguinte, porque o banco, quando ele recebeu esses depósitos todos aqui, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele pegou esse dinheiro e ele comprou em títulos do governo americano. Como ele comprou esses títulos, esse dinheiro em títulos do governo americano, ele ficou de receber uma taxa, por exemplo, 2% ao ano. O que aconteceu? A taxa de juros lá nos Estados Unidos subiu para, hoje está 4,5%, e ainda tem uma promessa de subir para 5%, para 6%. O que aconteceu com o título? Vou voltar aqui. Então, ele tinha um valor de face, quando o juro subiu lá, ele caiu. Então, o título ficou valendo muito menos. Quer dizer o seguinte, as reservas que o banco tinha diminuíram drasticamente. Então, ele tentou vender 21 bilhões de reais em títulos que ele tinha na carteira dele, mas sabendo que ele ia ter um prejuízo de 1,8 bilhões. Então, quando ele resolveu fazer isso, aí as pessoas ficaram assustadas e todo mundo correu ao banco sacar o seu dinheiro. Então, da noite para o dia, ele perdeu 10 bilhões de dólares e acabou, então, com esses problemas financeiros. Agora vem a grande pergunta aqui. Há risco de que esses problemas emerjam em outros bancos? Ou o Silicon Valley Bank é apenas o
primeiro de uma série. Então, eu pesquisei na internet, principalmente aqui no site do Rob Correia, que é um analista do mercado, faz uns vídeos sensacionais, e eu pesquisei aqui algumas informações. Então, veja só o seguinte: os bancos americanos, eles têm 620 bilhões de dólares em título do governo. Só que, lembra da marcação a mercado, esse é o valor de face do título. Quanto que esses títulos aqui realmente valem? Muito menos do que 620 bilhões de dólares. Vamos supor o seguinte, eles valem 400 bilhões de dólares. Então, esses bancos americanos, eles perderam em reservas uma quantia gigante. Então, é daí que vem, olha só o seguinte, os ganhos não realizados. Porque é o seguinte, esse prejuízo só vai acontecer quando o banco vender o título, ou seja, ele vai realizar o prejuízo quando ele vender o título. Então, veja o que está acontecendo aqui em 2023. Olha, nós sempre tivemos uma situação positiva, com pequenas exceções, mas olha o que aconteceu agora com essa alta da inflação e alta dos juros lá nos Estados Unidos. Então, o que os especialistas estão falando, por exemplo, como esse professor aqui do King's College, e que muitas instituições financeiras americanas têm ativos, têm reservas feitas em títulos do governo. Como os governos no mundo inteiro subiram as taxas de juros, essas instituições que têm essas reservas enfrentaram grandes prejuízos. E daí você vê uma lista de bancos gigante. E olha, não é banco pequenininho. Olha, esse banco tem ações na Bolsa de Nova York, Nasdaq, Bolsa de Nova York, Nasdaq, ou seja, ele vai realmente causar um problema muito grande. E para as empresas que tinham dinheiro depositado lá, aí a situação fica muito mais preocupante, porque você veja aqui, por exemplo, essa empresa aqui é muito conhecida no Brasil, chama Roku, tinha praticamente $500 milhão lá nesse banco que quebrou. Aqui a empresa de joguinhos, jogos que a gente faz, joga no computador e tal, Roblox, 150 milhões tinha lá de dinheiro depositado nesse banco. Então, essas pessoas todas terão um grande problema. E daí você me perguntaria assim, puxa, e os nossos bancos digitais aqui no Brasil podem ser afetados? Acontece o seguinte, apenas o Nubank publicou uma nota, um comunicado ao mercado, chama Fato Relevante, dizendo que ele não tem R$ 1 depositado nesse banco, mas os outros bancos digitais todos ficaram caladinhos. Então, não faça movimentos bruscos, vamos esperar mais um pouquinho para ver o que vai acontecer. Um abraço e até a semana que vem.